Havia Pan, parte humano, parte bode. Era reconhecido como o Deus dos pastores. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Pelo que eu entendi, os Illuminati, eles seriam os seres extraterrestres. Tem muito autor ganhando dinheiro com isso. Olha, quando você faz a pesquisa na internet, que eu fiz, é o que diz. Se você for na internet e digitar lá no site de busca a palavra Illuminati, vai aparecer aí umas 300 ordens afirmando que são as únicas Illuminati do mundo e o interesse delas é simplesmente surrupiar o seu lindo dinheirinho. Luciana, chama atenção em todos esses casos a quantidade de alegações fantásticas que eles fazem. Realmente. Eles estavam na Revolução Francesa, desde a Revolução... Quem foi a Revolução Francesa? Foram os Illuminati. As Twin Towers foram os Illuminati. O presidente tem uma unha encravada, são os Illuminati. Então, isso tem que ser encarado da mesma maneira que todas as outras alegações extraordinárias. Você tem que separar os fatos das alegações. O que eles estão dizendo é muito bonito, fantástico. Agora, quais são as evidências? Até onde se sabe, nenhuma. Como o Quevedo explicou muito bem, os Illuminati morreram há muito tempo. E o bom da sociedade secreta é que sempre pode dizer, fazer aquela comparação com a piada do elefante na plantação de morango, né? Qual é essa piada? Você já viu um elefante numa plantação de morangos? Não. Então, você está vendo como eles se escondem bem? É isso que eles fazem. Eu prefiro ver porque está escondido. Exatamente, tá vendo? Então, como você não está vendo, é porque eles estão lá. Olha como eles são bons em se esconder. Que se acham alumbrados. Eles dizem que a família real inglesa, ela mantém dentro do seu DNA alguns elementos de algumas raças anteriores que vieram para o planeta Terra no intuito de dominar o planeta Terra. A história dos Illuminati é cheia de mistérios e segredos. A agenda de seus membros, guerras, revoluções e até Lucifer. Os Illuminati, eles foram criados por Adam Weishaupt na Baviera no ano de 1776 e ela durou praticamente 10 anos. Ela foi até 1784, quando os príncipes eleitores da Baviera, na época que eram os governantes da Baviera, pois a Alemanha era um estado formado por diversos mini-estados, esse príncipe eleitor da Baviera faleceu e veio um outro príncipe eleitor em seu lugar, que era uma pessoa mais reacionária. E ele abominou não só os Illuminati, como a maçonaria. A maçonaria sobreviveu porque ela tinha ramificações no mundo. Mas os Illuminati sofreram uma baixa muito grande nessa época. E muitas pessoas dizem que realmente os Illuminati acabaram nessa época. Ninguém é capaz de dizer se eles realmente existem ou não. Sua arma é a discrição. Mas os sinais estão por aí. Basta querer vê-los. Um dos símbolos atribuídos ao Illuminati, que hoje os maçons pegaram emprestado, é o olho de tudo ver, que é visto na nota de $1 dos Estados Unidos, que é um olho que tudo vê em cima de uma pirâmide. Esse símbolo, alguns atribuem aos maçons e outros atribuem ser de origem dos Illuminati. O demônio são só doenças internas. Em todo o Antigo Testamento nunca aparece o demônio. No Novo Testamento 37 vezes. Por quê? Porque os judeus eram uma colônia romana e falavam a koiné, o grego comum, e então os gregos e romanos atribuíam a um daimon. Daimon significa, em grego, um deus de segunda categoria, as doenças internas. As externas nunca. Se vê a ferida, se vê... Ora, epilepsia, por fora igual que todos. O cego não, se vê o íris branco, etc. Mas um epiléptico, um louco, atribuíam a um deus. A epilepsia, por exemplo, ao daimon, ao deus Lua. Por isso chamaram depois, até Galeno, no século II, chamava lunático. E
os demónios não têm nada a ver com o Antigo Testamento nunca. Então os demónios são doença interna. Ora, e o bode? Naquela mentalidade supersticiosa como os Illuminati, que confundem tudo porque não sabem nada e não são capazes de entender alguma coisa científica, então o bode, com chifres e tal, que agradaria, o identificaram com o demônio, que não tem nada a ver, são doenças internas, não? Como também a cobra, pelo jeito com que se desliza, até a cobra do paraíso, que é uma metáfora, porque eram os cultos da fertilidade. Então, o que tem que ver o demônio com o bode? A ignorância dos Illuminati e mais nada. Lúcifer está vindo. O reinado do mal seria mera questão de tempo. Os conspiradores dizem que as engrenagens do destino já estão em movimento. Existem diversas teorias sobre a vinda do anticristo. Algumas já foram por água abaixo. Algumas teorias disseram que o Saddam Hussein seria o anticristo. Algumas outras teorias dizendo que o George Bush seria o anticristo. E existem, se nós formos entrar na internet e procurar a palavra anticristo em qualquer outro buscador, virão milhares de verbetes. Na realidade, o meu pensamento, a minha convicção é que o anticristo não será nunca uma pessoa. Se o anticristo realmente existir, ele virá sob a forma de uma sociedade ou de um grupo de pessoas. Para alguns, o nazismo foi uma prova da maldade. Adolf Hitler seria um réptil em forma humana? Hitler, ele era um místico, ele era um esotérico que utilizou todo o conhecimento que ele detinha. Existem até alguns autores que dizem que ele pertencia a uma sociedade secreta chamada Sociedade de Thule, na Alemanha. E ele adotou diversos símbolos esotéricos, diversos símbolos mágicos como fonte de ganhar o poder. Alguns estudiosos, quando veem a postura de Hitler fazendo o discurso, notam nessa postura diversas gesticulações que denotam magia de controle de massas. Alguns dizem que a Sociedade de Thule, na Alemanha, ela teve uma origem no Oriente, de uma seita de religiosos, e que a origem dessa seita de religiosos era na raça ariana. Está aí o motivo de Hitler propagar a pureza da raça ariana. E alguns autores dizem que a raça ariana não era nada mais, nada menos que os reptilians, uma raça tida por alguns ufólogos como uma das raças que tem a vontade de dominar o planeta Terra. Os reptilians, eles fazem parte de 3 principais raças. Antes disso, eu gostaria de dizer que existem 2 tipos de estudiosos. Existem os ufólogos e os ufólatras. Os ufólogos são aqueles que estudam a ufologia como objeto de estudo. Os ufólatras são aqueles que adotam a ufologia como uma crença religiosa. Então, os ufólatras dizem que existe o ramo bom dos extraterrestres, que são aqueles loiros, bonitos, brancos, que vêm aqui ao planeta Terra para nos ajudar. Existe uma outra raça, que é justamente a raça dos reptilians, que são uma raça de répteis, que a intenção deles é vir aqui para o planeta Terra e dominar o planeta Terra através de miscigenação no nosso DNA. Existe também uma terceira raça, que são os cinzas. Os cinzas são aqueles extraterrestres famosos, mais conhecidos, que têm aquela cabeça em gota, e a função deles é justamente usar a humanidade como forma de estudo. Eles estão bem associados como aliados dos reptilianos. O Senhor das Trevas não viria sozinho. Seu apocalipse tem o apoio de seres extraterrestres. Alienígenas do planeta. O objetivo: escravizar a humanidade. A cobra, ele é um réptil. E os dinossauros, eles eram considerados répteis. Daí a grande suposição de que, sendo os répteis uma raça bem mais antiga que a nossa raça, seja uma raça mais evoluída. Existe um autor chamado Jean-Paul Darouet que diz que os répteis, os reptilians, estão dominando a nossa raça, não no DNA, mas espiritualmente. Não existe evidências que os reptilianos existem. Nenhum símbolo de qualquer
sociedade secreta tem relação com o demônio. O demônio foi uma invenção da Igreja Católica. São símbolos que têm diversos significados, menos o significado com o demônio. As igrejas demonizaram esses símbolos como uma forma de expurgar essas ordens secretas. 666 é um número designado na Bíblia como o número do anticristo. E aí eu posso contar para vocês milhares de teorias sobre esse número 666. A própria numerologia fala de diversas coisas. Um plano nefasto de conquista e morte. Um futuro sangrento se anuncia. O governo dos Illuminati está chegando. É o que garante os teóricos da conspiração. Isso é uma grande especulação. Diversos escritores estão ganhando muito dinheiro com isso. Diversos escritores estão ganhando muito dinheiro com isso. Não existe nenhuma evidência que eu chamaria de evidência científica para o fato. Diversos autores dizem que Bush era membro dessa sociedade, dos Illuminati. Diversos outros autores dizem que ele era um anticristo. Sinceramente, na minha opinião, nada disso acontece. O fato do anticristo, eu não acredito que seja baseado em cima de uma figura, mas em cima de uma organização. Mais uma vez, pura ignorância. Primeiro, quem são eles para acabar com a religião, doutrina sobrenatural e assinada com tantos milagres? E depois o anticristo. São João, que já há muitos séculos, né? São João, que é o primeiro que fala de anticristo, diz: já chegaram muitos anticristos. É dizer, qualquer pessoa que combate o cristianismo e a doutrina de Cristo é anticristo. Falar de que vai chegar um anticristo, tudo especial, é não saber onde tem a mão direita. Anticristo é todas os que perseguem a Cristo e contradizem, por exemplo, os Illuminati, que contradizem, etc. Mas não é uma coisa especial. 11 de setembro de 2001. Os atentados em solo norte-americano abalam o mundo. Não há uma dúvida. Quem está por trás daquele fatídico dia? Bom, os Illuminati, não existe muito certeza que existe alguma ligação com a Skull and Bones. A Skull and Bones, ela existe. A Skull and Bones, ela é uma fraternidade de uma universidade americana e, segundo alguns atores, dessa fraternidade saíram a maioria dos presidentes americanos. Então eles fazem uma ligação dos Illuminati com os Skull and Bones, mas não passa de mera especulação. E dizem que os presidentes americanos, o próprio George Bush, o próprio Bill Clinton, eles faziam parte de um plano para a dominação mundial. Existe uma alusão que os atentados do 11 de setembro, eles foram feitos, originados através dos Illuminati. Inclusive existem filmes, teorias, dizendo que George Bush sabia antes que o atentado iria acontecer, e existem algumas teorias aludindo ao relacionamento de George Bush com a família de Bin Laden, que é uma família... Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananoques que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Para alguns, isto é bem mais do que simples lembranças. Talvez estes sejam aqueles que relatam cada vez mais encontros com gigantes saindo de OVNIs. Estes que acreditam nos assegurarão que os Ananoques ou gigantes celestiais estão voltando.
Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5.000 anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por 2 homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. 2 homens enormes surgiram para mim, com uma aparência que jamais eu vira sobre a terra. Suas faces luziam como o sol, seus olhos também eram como uma luz ardente. E eles me ergueram e me conduziram ao primeiro céu. E voavam com suas asas e deram a volta em todos os planetas. Desfilaram diante de mim os mais velhos, os governantes das ordens celestes. Estes grupos trabalham e estudam cuidadosamente o movimento das estrelas. Enoque foi levado aos céus pelo menos por 3 vezes. Em nossa visão atual, diríamos que ele foi levado a uma nave-mãe. Lá ele teve uma conversa com o mais alto, seja lá quem for este superior. Para nós seria talvez o comandante da espaçonave. Em outras palavras, Enoque foi o que chamamos uma vítima de abdução extraterrestre. Isto pode parecer uma interpretação fantasiosa de um texto escrito há muito tempo. Por outro lado, relatos atuais de pessoas que alegam ter sido abduzidas não são muito diferentes. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui. Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada. Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas e assim por diante. Surge então a pergunta: de onde veio tudo isto? Creio que temos de recorrer aos próprios antigos sumérios e prestar atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles nos dizem, em tudo que é lugar, repetidas vezes, que a civilização lhes foi ensinada por seres vindos dos céus para a terra. Eles os chamavam os Anunnakis. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma, mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru, e muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos 1/3 maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Este lacre cilíndrico sumério de um museu de Berlim é surpreendente por várias razões. Primeiro, ele retrata nosso sistema solar com o Sol ao centro e os planetas espalhados em torno dele. Um fato não conhecido da ciência europeia até cerca de 300 anos atrás. Mostra também o planeta Urano, que nós só descobrimos em 1930. E, incrivelmente, existe um outro planeta que os sumérios chamavam de Nibiru, o que acreditavam ser o lugar de onde os Anunnakis, ou gigantes celestiais, teriam vindo. Se observarmos estas 3 figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho. Mas, se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada. E se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a terra. Os astrônomos em busca de sinais de vida extraterrestre prescrutam cada vez mais fundo o universo. Porém, talvez devessem estar procurando o tempo todo, mais perto de casa.
porque é no nosso próprio sistema solar que um misterioso objeto foi recentemente detectado perto de onde os sumérios assinalaram o local de seu planeta Nibiru, o lar dos Ananoques. Para os que acreditam, isto é uma prova convincente de que os gigantes celestiais são reais. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz basicamente que mais de 400 mil anos atrás, esses Ananoques vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Com o tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução empregando engenharia genética. Recolheram o esperma de um dos Ananoques e o inseminaram no óvulo de uma humanoide primitiva, provavelmente uma dessas primitivas cujos restos arqueológicos estão agora sendo encontrados na África, a famosa Lucy, e eles então produziram um híbrido que acabou se tornando o homem de Cro-Magnon, ou seja, o homem moderno. Diz a lenda que quando os Ananoques retornaram após vários milhares de anos para ver como sua obra genética se desenvolvera, encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Os templos mais recentes foram construídos aqui após o grande dilúvio por uma tribo de gigantes para o rei bíblico Nimrod. A conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Se olharmos as Escrituras, havia gigantes na terra naqueles tempos. E se interpretarmos isso literalmente, em vez de simbolicamente, e simplesmente havia homens poderosos e com poderes extraordinários, então podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. Podemos também teorizar que esses gigantes vieram de algum outro lugar e criaram na Terra uma colônia. Este conceito por si só é uma coisa surpreendente. Porém, um povo mais antigo que os israelitas acreditavam exatamente na mesma coisa. Eles escreveram que os gigantes eram seres celestiais que vieram não da Terra, mas de outro planeta.
A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertar e o retornar da pomba entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés, sobre o nascimento de Moisés. Disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar um infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. E por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Em Hesíodo, Zeus criou progressivas raças de homens: ouro, prata, bronze e ferro. Parece que cada raça simboliza diferentes aspectos da condição humana. A primeira raça de homens era feita de ouro, suas vidas eram tranquilas, suas colheitas abundantes. Eles literalmente festejavam com os deuses. Datando de 3000 a.C., as mensagens gravadas na pedra são consideradas como os primeiros relatos escritos do mundo. As tábuas sumérias são provavelmente a mais antiga forma de registro escrito que temos.
Elas foram traduzidas e contam histórias empolgantes sobre como os deuses se misturaram aos seres humanos e atuaram na criação dos seres humanos. Se isso é só mitologia ou se é um fato, ninguém sabe realmente. Segundo as interpretações das tábuas sumérias, os deuses eram chamados Anunnaki. O que estamos vendo aqui é uma tábua suméria, que realmente mostra a árvore da vida ladeada por seres divinos. Pode-se ver aqui os Anunnaki de cada lado. Também vemos o disco alado, uma referência simbólica de que os Anunnaki tinham o poder de voar. Eles, na verdade, têm colares com referências astronômicas, uma lua, uma estrela, vários símbolos, que podem até ser representados como um relógio de pulso. Tecnologia sendo usada 6.000 anos atrás. Os relatos escritos gravados na pedra sugerem que os Anunnaki eram seres gigantescos. Eles criaram o homem segundo os textos sumérios. Eles criaram Adão e Eva. É interessante que a Bíblia ecoe essa história, mas fale em termos de Deus. Planeta que visitaria a Terra periodicamente. Ele é conhecido como Nibiru, Marduk, Planeta Chupão ou Planeta X. O aparecimento deste corpo celeste sempre esteve ligado a catástrofes e ao extermínio de civilizações. Estudiosos dizem que esse planeta é muito grande, tem uma órbita extremamente elíptica e a maior parte do tempo fica longe do Sol, por isso ele é difícil de detectar. Para os esotéricos, a aproximação deste gigante acontecerá em breve e poderá trazer graves consequências para a Terra e outros planetas. Marduk, Planeta Chupão, seja qual for o nome, todos se referem ao mesmo planeta. Segundo especialistas, existem várias referências a este astro nas profecias de Nostradamus. Vejamos duas delas. A Lua, devido ao corpo celeste, aproximar-se-á da Terra e seu disco aparecerá 11 vezes maior que o Sol, o que provocará maiores marés e inundações. Quando o Sol ficar completamente eclipsado, o monstro será visto em pleno dia. Mas o interpretarão de outra forma. Não serão tomados cuidados, ninguém irá prevê-lo. Há quem diga que essas profecias de Nostradamus acontecerão em 2019. Estaríamos vivendo os últimos momentos na Terra. O planeta Chupão seria um planeta que está numa órbita excêntrica. Quando ele se aproxima da Terra, ele faria um grande estrago. Isso é uma mitologia suméria. Chupava assim? Ele causaria assim um transtorno na Terra, mas eu não acredito. Tirava da órbita. Faria um estrago muito grande. E lá estariam os Anunnaki, segundo a mitologia suméria, que seriam os deuses sumérios, que vêm de tantos e tantos mil anos para a Terra. Peraí que eu não entendi nada. Tava lá a Terra, ele vai me ajudar. A Terra está lá sossegada. Estávamos lá bonitinhos, com todos os planetinhos ali. E aí chega um planeta e faz o quê? Ele se aproxima. E aí esses deuses Anunnakis, que na verdade são ETs, segundo o Zacarias Sitchin, que é um estudioso da cultura suméria, e aí esses seres viriam para a Terra e fariam um certo estrago, e o planeta também ia... O que tiver para beber aqui? Você bebeu alguma coisa aqui? Não, isso é mitologia suméria. Não é exatamente a chupada que todo mundo fica pensando. Não, e o planeta Chupão... Ele viria buscar as almas das pessoas numa situação de fim do mundo e levar embora. Eu não acredito nisso, eu também não acredito nisso. Tá bom. Nem um pingo, eu não acredito nada disso. O vai começar a se benzer aqui para ele chupar, vou lá. Eu também tô fora dessa. Tá fora. Não, da Chupão você não conhece, não. Não, ninguém vai chupar nada. Não. Esse planeta Chupão, o que os aliens falaram pra você? Você falou que você teve um papo com os aliens. Não, o meu livro, eu tenho um livro escrito, inclusive eu tenho uma cópia pra dar pra você, ó. Depois, eu quero, por favor. A produção dá pra ele. Pode pegar. Não, a minha experiência foi diferente. As minhas experiências foram mais pessoais. Tipo o quê? Encontro, porque eu escrevi um livro que chama Conversando com os Reptilianos, onde eu falo que eu tive encontro com seres reptilianos. Mas você teve mesmo ou era só que você escreveu assim? Tive, não é ficção não. Eu faço vigília ufológica, eu vou no mato à noite pra ter encontros.
Bom, aí vai de cada um, acreditar ou não. Eu acredito, eu vi. Vem cá, o povo gosta muito da sua cara quando você fala que você vai no mato à noite? Muita gente gosta, muita gente acredita. Não, eu acredito. Mas como é que você sabe que você não, sei lá, que você não tá viajando na maionese? Bom, eu não tô viajando assim como eu tô vendo você e não tô viajando. É. Eu não faço aquilo bebendo ou drogado, eu faço em sã consciência e vejo. Como é que eles são? Olha, tem muitas espécies. Eu já vi seres aquele tipo Grey, aquele cabeçudo. Eu já vi seres reptilianos que tem cara de lagarto. Tem rabo? Tem. Não, para, tem. vai. Tem, tá no livro. Me fala uma coisa, dá pra tirar uma foto? Não, aí que tá. Extraterrestre, eles não querem contato aberto. Eles só fazem contato com algumas pessoas em certas circunstâncias. Então eles não permitem foto. É muito difícil tirar foto. Isso é justamente porque é uma coisa assim, for eyes only. É pra você experimentar, ter um encontro. Ah, eu sei como é que são esses encontros. Só pra experimentar, não pode gravar a fita, tem que deixar o telefone na porta. Olha, o Príncipe Harry devia ter feito isso, ter um encontro assim, todo mundo com o iPhone na porta. Encontro discreto, às escuras. O Ronaldinho também, todo mundo tem que deixar na porta. Encontros ali no mato, no escuro, não pode tirar foto, não pode fazer nada. Eles não deixam paparazzi. O Neymar também parece que tem que... Agora é assim, isso é uma boa desculpa, viu? Agora esses encontros, você pode falar que pode ter aliens, tem que deixar todos os telefones, qualquer forma de contato com o mundo extra, o room extra fora do quarto ali, tem que deixar tudo, sei lá, né? Vem cá, mas se a gente ficar fazendo gozação, e se tiver um alien aqui? Porque uma coisa é a seguinte, por que nós teríamos que ser os únicos a habitar esse planeta, esse universo, essa coisa enorme? Isso aí eu creio que poderia ter outros planetas que tenham condições de vida, não? Hoje a maior parte, né, uma grande parte dos cientistas acredita que exista vida extraterrestre. Por que não teria? Só o que não há, né, são provas, né, principalmente da visita deles aqui. Provas que possam ser consideradas cientificamente. Mas, por exemplo, tudo bem, eu sei que vocês não acreditam, vocês precisam de provas, mas vocês podem conceber que outros planetas poderiam existir com vida. Sim, perfeitamente. Sim, uma hipótese muito mais razoável do que... Na verdade, ela é muito mais hipóteses religiosas aí. Por que seríamos nós os únicos, né, a ter vida aqui na Terra, no universo, né? Agora, que eles teriam vindo aqui, isso a gente não tem provas. Exatamente, o que está sendo questionado é se eles vieram ou não, que eles existem é muito provável. Você acha que eles já vieram? Tem bilhões de planetas com bilhões de estrelas. Alguma coisa? Agora, alguém vir para cá, simplesmente não tem nenhuma prova, né? Não existe nenhuma evidência de que isso tenha acontecido fisicamente. Isso é verdade. Isso é verdade. Não teria nada melhor para a história da humanidade do que você ter uma prova, uma foto, pousar o ET pousando na Casa Branca. Eu ia adorar também. Mas aí é porque você não conhece a lógica de como que o ET age. E como é que é a lógica? Me conta. Eles não aceitam contato público. Eles fazem contato um a um. Porque eles acham que a humanidade não está pronta. Então, eles falam com certas pessoas. E não permitem esse... Mas por que eles são superiores a nós, para começar? Por que eles são melhores que a gente? Bom, eles não são melhores. Eles têm uma decisão entre eles de não fazer um contato público. Casa Branca, governos, não tem esse contato público. Tem a portas fechadas com governos. Isso aí sempre existiu. E com pessoas nas suas casas, pessoas que são contatadas. Eu queria tanto que batesse um lá em casa. Eu não ia contar pra ninguém. Eu mando um pra você. Não, manda mesmo. Não, por favor, manda mesmo. Manda de dia que eu tenho medo dessas coisas de noite, hein? É só de noite. Não, de noite eu não quero não, hein? 3 horas da manhã, geralmente. 3 horas? É a hora deles. 3 horas eu tô sempre acordada lá em casa. Opa! Eu e os vampiros da noite. Eu, a Lorice, a Cláudia, o Dirlan, Tereza, todo mundo acordado vendo os vampiros. Enquanto muita gente não acredita no fim do mundo, Danilo Matos está convicto de que esse dia fatal está muito mais perto do que imaginamos. Estamos numa situação crítica ainda. Não é para você pensar que está tudo bem, porque não está. Danilo foi às ruas para divulgar o fim dos tempos em 2012, mas ele estava errado. O calendário gregoriano estava adiantado, não é eu que estou errado. É o calendário gregoriano que acelerou 6 meses. Alguém teve um motivo, por quê? É uma armadilha.
Então alguém criou uma armadilha que eu fiquei de observação para ver por que ele criou essa armadilha. Mas ele não vai me conseguir colocar nesse laço. Quando chegar nesse dia 21 de junho, que fragmentar Vênus, mandar Mercúrio, escurece. Mas a Terra vai ser o quê? Mandado para o Sol maior do centro da Via Láctea. Danilo se diz um estudioso dos fenômenos do Apocalipse. De acordo com o profeta das ruas, os sinais estão espalhados nas tragédias. Para Danilo, o meteorito que caiu na Rússia fortalece a teoria de destruição. Quando a dinâmica do Sol vai começar a aumentar, e aumentar a sua dinâmica de tempestade solar, de liberação de energia, então quando ele liberar 10 bilhões ou mais de energia, ele vai dinamizar a destruição da Terra. A renúncia de Bento XVI é vista como a realização da profecia de Malaquias, que diz que o último Papa está pronto para assumir o cargo antes do fim do apocalipse do nosso planeta. Daqui até junho vai haver tudo o que você pensa, como esse asteroide que veio, essas coisas que o Papa, sinais que eles já previram. Porque quando você está no multiverso, tudo o que vai acontecer agora já aconteceu e vai acontecer com nós aqui. Se tudo que este homem diz for verdade, haveria uma salvação para a humanidade. A Terra vai sofrer um impacto, o Polo Norte, no paralelo 48, vai sofrer um fogo na sua raiz, com fragmentos ainda da tempestade solar. O que acontece? Nós vamos perder a luz, entrar em escuridão. É esperar para crer. Os teóricos da conspiração enxergam uma forte hipótese por trás da palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado ao falar de fé. Fé é uma coisa muito delicada e as pessoas utilizam a sua fé como sustentáculo, como forma de viver, como direção de vida. Então, eu seria muito irresponsável por criticar qualquer fé de qualquer pessoa. O que eu posso dizer aqui é o meu pensamento no momento como estudioso. Nós devemos olhar a Bíblia como um livro que tem metáforas, um livro que tem alegorias, e não como um livro que diz a história de como o mundo aconteceu. Temos que tomar esse cuidado. Agora, as pessoas que têm fé e olha a Bíblia e diz que esse livro é um livro que conta a extrema verdade, eu respeito absolutamente. Porém, uma nova subcultura se enraizava na península, hoje chamada de Itália. Desses povos, o mais bem-sucedido foi o romano, que compartilhou muito de sua cultura com seus primos indo-europeus. Eles adoravam um poderoso deus da tempestade. Na língua indo-europeia original, o nome do deus da tempestade era Diaos. Em grego, pronunciava-se Zeus. E em latim, Io. Ao nome Io, os romanos adicionaram sua palavra para pai, Pater, chegando assim ao nome do seu deus da tempestade, Júpiter, ou como o chamamos hoje, Júpiter. Nos primeiros anos, um período que durou de 500 a 50 a.C., a República Romana defendeu e expandiu seus territórios. As semelhanças culturais entre os gregos e os romanos aumentaram quando os romanos conquistaram a Grécia em 146 a.C. Eles drenaram a Grécia de toda a sua arte, poesia e pensadores, adaptando-os o máximo possível à língua latina e a seu estilo itálico. Muitas vezes, eles tomaram emprestados deuses e deusas até na aparência. No caso de Apolo, por exemplo, pegaram o nome também. Em outros casos, eles misturaram esses deuses e deusas com divindades itálicas locais. Os romanos acharam equivalentes locais para os 12 deuses gregos olímpicos. Por exemplo, o deus romano Netuno era equivalente a Poseidon, deus do mar. Mercúrio era associado a Hermes, o deus grego que levava almas mortas para Hades. Vênus era equivalente à grega Afrodite, deusa do amor. O Império Romano era uma mistura de religiões.
Seu imenso tamanho explicava a variedade de influências. Muitos cultos e religiões foram assimilados nesta colcha de retalhos. Os egípcios ainda se pareciam muito com seus ancestrais, que durante milênios adoraram seus faraós como deuses. O culto em Roma agora se voltaria ao pai de Augusto, Júlio César. O culto ao imperador difundiu-se pelo Império Romano em poucas décadas. Mas um grupo de adoradores se destacou quando se recusou a seguir essa prática. Era um grupo de judeus palestinos que acreditava num Salvador a quem chamavam Cristo. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do deus Sol Horus do Egito, Jesus é. Deixando à parte o lado cartunista no livro de Apocalipse, a espinha dorsal nesta ideia surge em Mateus 28:20, onde Jesus diz: Eu estarei convosco até o fim do mundo, dos séculos em português. Contudo, na tradução inglesa da Bíblia, a palavra mundo está mal traduzida. A palavra realmente usada era aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era, o que no fundo é verdade. Jesus, como personificação solar de peixes, irá acabar quando o Sol entrar na era de Aquário. Este conceito de fim dos tempos e do fim do mundo é uma má interpretação desta alegoria astrológica. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do templo de Luxor, no Egito, estão imagens da Anunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Nefe, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração, e que é não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. A realidade consiste em que Jesus foi a divindade solar do setor gnosticista cristão, e tal como outros deuses pagãos, era uma figura mítica. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C., em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Niceia, e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas, e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1.600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astro-teológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos de umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre, Jesus nasceu de um milagre.
José tinha 12 irmãos. Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas. Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. O discípulo Judas sugere a vinda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos 30. Jesus começa aos 30 também. Os paralelismos continuam. Além disso, haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria, que viajou com 12 seguidores e curou pessoas? Existiram muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Nenhum. Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente 4 referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus: Plínio o Jovem, Suetônio e Tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Christus ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A quarta fonte é Joséfo, cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás e, para infortúnio da humanidade, por muitos ainda visto como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não, porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro do mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro: a refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. No ano 200 depois de Cristo, depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente, nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso, e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens, e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. Ela oferece a poderosa proteção da Santa Mãe de Deus, uma mulher frequentemente retratada com um bebê no colo.
Ela é chamada de a Rainha do Céu. É Ísis. Equinócio da primavera. Ano 200 depois de Cristo. Adoradores romanos marcham em honra da Santa Mãe de Deus. Ela é uma figura religiosa popular do Império Romano. Uma deusa sagrada conhecida como a Rainha do Céu e a Estrela do Mar. Seu nome não é Maria. É Ísis. E esse culto é um significativo rival à religião de Jesus. Uma antiga deusa egípcia. Ísis era a esposa de Osíris, rei dos deuses. Ela é retratada em entalhes, em tumbas e em pergaminhos de papiro que datam do ano 2000 a.C. Quando o Egito se tornou parte do Império Romano no ano 30 a.C., a religião de Ísis começou a se espalhar. Por volta do ano 40 depois de Cristo, o imperador romano Calígula constrói um templo para Ísis em Roma. Entretanto, Ísis é venerada por seus seguidores como a Mãe Virgem. As similaridades entre Ísis no ano 200 depois de Cristo e a Virgem Maria da Igreja Católica são incríveis. Ambas são chamadas de Rainha do Céu e de Santa Mãe de Deus. Pode ser que não gostemos de admitir, mas a iconografia mostrando Maria com Jesus no colo foi tirada diretamente do culto a Ísis no Antigo Egito, onde ela é a adorável mãe do deus Horus. No ano 312 depois de Cristo, o imperador romano Constantino lidera um exército contra um rival pelo trono. O que estava em risco? O futuro do Império Romano. Pouco antes da batalha, Constantino tem uma visão da cruz na qual uma voz lhe diz: sob esse sinal, conquiste. Constantino adota o cristianismo e derrota o inimigo. Ele começa a conquistar todas as religiões opostas e cultos rivais que ameaçam o cristianismo e o império. Todas as religiões foram reunidas em uma, porque ter uma igreja e uma só teologia significava manter o império unificado em uma época em que o império estava desmoronando. No concílio de Niceia, em 325 d.C., Constantino solidifica a igreja cristã e faz dela uma única hierarquia, com ele mesmo como líder. Constantino e seus bispos escolhidos a dedo irão determinar quais evangelhos são considerados sagrados e quais deverão ser proibidos. Constantino legaliza o cristianismo. O império que executou Jesus agora leva sua religião à mais extrema posição. O herdeiro de Constantino, o imperador Teodósio, torna o cristianismo mandatório. Ano 391 d.C. Teodósio proíbe todas as religiões não cristãs. Altares de Mitra, Ísis. Mas muitas das ideias e tradições dessas outras religiões foram moldadas no cristianismo. Sem dúvida, uma das razões para o sucesso do cristianismo é que essa religião foi capaz de trazer ideias de outras religiões, principalmente das religiões misteriosas dentro do cristianismo. Mais tarde, a procissão da Santa Mãe, a refeição sacrificial do pão e vinho, e até o aniversário de Mitra, no dia 25 de dezembro, foram absorvidos pela tradição cristã. Só há espaço para um dos ramos do cristianismo, uma interpretação de Jesus no mundo romano. A religião outrora proibida no império torna-se a religião abraçada pelo imperador. Os rivais de Jesus outrora tão poderosos agora estão perdidos ou esquecidos. E contra todas as expectativas, a religião do humilde carpinteiro de Jerusalém acabou crescendo e se tornando a maior religião que o mundo já conhece.
Havia Pan, parte humano, parte bode. Era reconhecido como o Deus dos pastores. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Pelo que eu entendi, os Illuminati, eles seriam os seres extraterrestres. Tem muito autor ganhando dinheiro com isso. Olha, quando você faz a pesquisa na internet, que eu fiz, é o que diz. Se você for na internet e digitar lá no site de busca a palavra Illuminati, vai aparecer aí umas 300 ordens afirmando que são as únicas Illuminati do mundo e o interesse delas é simplesmente surrupiar o seu lindo dinheirinho. Luciana, chama atenção em todos esses casos a quantidade de alegações fantásticas que eles fazem. Realmente. Eles estavam na Revolução Francesa, desde a Revolução... Quem foi a Revolução Francesa? Foram os Illuminati. As Twin Towers foram os Illuminati. O presidente tem uma unha encravada, são os Illuminati. Então, isso tem que ser encarado da mesma maneira que todas as outras alegações extraordinárias. Você tem que separar os fatos das alegações. O que eles estão dizendo é muito bonito, fantástico. Agora, quais são as evidências? Até onde se sabe, nenhuma. Como o Quevedo explicou muito bem, os Illuminati morreram há muito tempo. E o bom da sociedade secreta é que sempre pode dizer, fazer aquela comparação com a piada do elefante na plantação de morangos, né? Qual é essa piada? Você já viu um elefante numa plantação de morangos? Não. Então você está vendo como eles se escondem bem? É isso que eles fazem. Você não vê porque está escondido. Exatamente, tá vendo? Então, como você não está vendo, é porque eles estão lá. Olha como eles são bons em se esconder. Que se acham alumbrados. Eles dizem que a família real inglesa, ela mantém dentro do seu DNA alguns elementos de algumas raças anteriores que vieram para o planeta Terra no intuito de dominar o planeta Terra. A história dos Illuminati é cheia de mistérios e segredos. A agenda de seus membros, guerras, revoluções e até Lucifer. Os Illuminati, eles foram criados por Adam Weishaupt na Baviera no ano de 1776 e ela durou praticamente 10 anos. Ela foi até 1784, quando os príncipes eleitores da Baviera, na época que eram os governantes da Baviera, pois a Alemanha era um estado formado por diversos mini-estados, e esse príncipe eleitor da Baviera faleceu e veio um outro príncipe eleitor em seu lugar, que era uma pessoa mais reacionária. E ele abominou não só os Illuminati, como a maçonaria. A maçonaria sobreviveu porque ela tinha ramificações no mundo. Mas os Illuminati sofreram uma baixa muito grande nessa época. E muitas pessoas dizem que realmente os Illuminati acabaram nessa época. Ninguém é capaz de dizer se eles realmente existem ou não. Sua arma é a discrição. Mas os sinais estão por aí. Basta querer vê-los. Um dos símbolos atribuídos ao Illuminati, que hoje os maçons pegaram emprestado, é o olho de tudo ver, que é visto na nota de $1 dos Estados Unidos, que é um olho que tudo vê em cima de uma pirâmide. Esse símbolo, alguns atribuem aos maçons e outros atribuem ser de origem dos Illuminati. O demônio são só doenças internas. Em todo o Antigo Testamento nunca aparece o demônio. No Novo Testamento 37 vezes. Por quê? Porque os judeus eram uma colônia romana e falavam a koiné, o grego comum, e então os gregos e romanos atribuíam a um daimon. Daimon significa, em grego, um deus de segunda categoria, as doenças internas. As externas nunca. Se vê a ferida, se vê... Ora, epilepsia, por fora igual que todos. O cego não, se vê o íris branco, etc. Mas um epiléptico, um louco, atribuíam a um deus. A epilepsia, por exemplo, ao daimon, ao deus Lua. Por isso chamaram depois, até Galeno, no século II, chamava lunático. E
os demónios não têm nada a ver com o Antigo Testamento nunca. Então os demónios são doença interna. Ora, e o bode? Naquela mentalidade supersticiosa como os Illuminati, que confundem tudo porque não sabem nada e não são capazes de entender alguma coisa científica, então o bode, com chifres e tal, que agradaria, o identificaram com o demônio, que não tem nada a ver, são doenças internas, não? Como também a cobra, pelo jeito com que se desliza, até a cobra do paraíso, que é uma metáfora, porque eram os cultos da fertilidade. Então, o que tem que ver o demônio com o bode? A ignorância dos Illuminati e mais nada. Lúcifer está vindo. O reinado do mal seria mera questão de tempo. Os conspiradores dizem que as engrenagens do destino já estão em movimento. Existem diversas teorias sobre a vinda do anticristo. Algumas já foram por água abaixo. Algumas teorias disseram que o Saddam Hussein seria o anticristo. Algumas outras teorias dizendo que o George Bush seria o anticristo. E existem, se nós formos entrar na internet e procurar a palavra anticristo em qualquer outro buscador, virão milhares de verbetes. Na realidade, o meu pensamento, a minha convicção é que o anticristo não será nunca uma pessoa. Se o anticristo realmente existir, ele virá sob a forma de uma sociedade ou de um grupo de pessoas. Para alguns, o nazismo foi uma prova da maldade. Adolf Hitler seria um réptil em forma humana? Hitler, ele era um místico, ele era um esotérico que utilizou todo o conhecimento que ele detinha. Existem até alguns autores que dizem que ele pertencia a uma sociedade secreta chamada Sociedade de Thule, na Alemanha. E ele adotou diversos símbolos esotéricos, diversos símbolos mágicos como fonte de ganhar o poder. Alguns estudiosos, quando veem a postura de Hitler fazendo o discurso, notam nessa postura diversas gesticulações que denotam magia de controle de massas. Alguns dizem que a Sociedade de Thule, na Alemanha, ela teve uma origem no Oriente, de uma seita de religiosos, e que a origem dessa seita de religiosos era na raça ariana. Está aí o motivo de Hitler propagar a pureza da raça ariana. E alguns autores dizem que a raça ariana não era nada mais, nada menos que os reptilians, uma raça tida por alguns ufólogos como uma das raças que tem a vontade de dominar o planeta Terra. Os reptilians, eles fazem parte de 3 principais raças. Antes disso, eu gostaria de dizer que existem 2 tipos de estudiosos. Existem os ufólogos e os ufólatras. Os ufólogos são aqueles que estudam a ufologia como objeto de estudo. Os ufólatras são aqueles que adotam a ufologia como uma crença religiosa. Então, os ufólatras dizem que existe o ramo bom dos extraterrestres, que são aqueles loiros, bonitos, brancos, que vêm aqui ao planeta Terra para nos ajudar. Existe uma outra raça, que é justamente a raça dos reptilians, que são uma raça de répteis, que a intenção deles é vir aqui para o planeta Terra e dominar o planeta Terra através de miscigenação no nosso DNA. Existe também uma terceira raça, que são os cinzas. Os cinzas são aqueles extraterrestres famosos, mais conhecidos, que têm aquela cabeça em gota, e a função deles é justamente usar a humanidade como forma de estudo. Eles estão bem associados como aliados dos reptilianos. O Senhor das Trevas não viria sozinho. Seu apocalipse tem o apoio de seres extraterrestres. Alienígenas do planeta. O objetivo: escravizar a humanidade. A cobra, ele é um réptil. E os dinossauros, eles eram considerados répteis. Daí a grande suposição de que, sendo os répteis uma raça bem mais antiga que a nossa raça, seja uma raça mais evoluída. Existe um autor chamado Jean-Paul Darouet que diz que os reptilians estão dominando a nossa raça, não no DNA, mas espiritualmente. Não existe evidências que os reptilianos existem. Nenhum símbolo de qualquer
sociedade secreta tem relação com o demônio. O demônio foi uma invenção da Igreja Católica. São símbolos que têm diversos significados, menos o significado com o demônio. As igrejas demonizaram esses símbolos como uma forma de expurgar essas ordens secretas. 666 é um número designado na Bíblia como o número do anticristo. E aí eu posso contar para vocês milhares de teorias sobre esse número 666. A própria numerologia fala de diversas coisas. Um plano nefasto de conquista e morte. Um futuro sangrento se anuncia. O governo dos Illuminati está chegando. É o que garante os teóricos da conspiração. Isso é uma grande especulação. Diversos escritores estão ganhando muito dinheiro com isso. Diversos escritores estão ganhando muito dinheiro com isso. Não existe nenhuma evidência que eu chamaria de evidência científica para o fato. Diversos autores dizem que Bush era membro dessa sociedade, dos Illuminati. Diversos outros autores dizem que ele era um anticristo. Sinceramente, na minha opinião, nada disso acontece. O fato do anticristo, eu não acredito que seja baseado em cima de uma figura, mas em cima de uma organização. Mais uma vez, pura ignorância. Primeiro, quem são eles para acabar com a religião, doutrina sobrenatural e assinada com tantos milagres? E depois o anticristo. São João, que já há muitos séculos, né? São João, que é o primeiro que fala de anticristo, diz: já chegaram muitos anticristos. É decir, qualquer pessoa que combate o cristianismo e a doutrina de Cristo é anticristo. Falar de que vai chegar um anticristo, tudo especial, é não saber onde tem a mão direita. Anticristo é todas os que perseguem a Cristo e contradizem, por exemplo, os Illuminati, que contradizem, etc. Mas não é uma coisa especial. 11 de setembro de 2001. Os atentados em solo norte-americano abalam o mundo. No ar uma dúvida. Quem está por trás daquele fatídico dia? Bom, os Illuminatis, não existe muito certeza que existe alguma ligação com a Skull and Bones. A Skull and Bones, ela existe. A Skull and Bones, ela é uma fraternidade de uma universidade americana e, segundo alguns atores, dessa fraternidade saíram a maioria dos presidentes americanos. Então eles fazem uma ligação dos Illuminati com os Skull and Bones, mas não passa de mera especulação. E dizem que os presidentes americanos, o próprio George Bush, o próprio Bill Clinton, eles faziam parte de um plano para a dominação mundial. Existe uma alusão que os atentados do 11 de setembro, eles foram feitos, originados através dos Illuminati. Inclusive existem filmes, teorias, dizendo que George Bush sabia antes que o atentado iria acontecer, e existem algumas teorias aludindo ao relacionamento de George Bush com a família de Bin Laden, que é uma família... Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananoques que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Para alguns, isto é bem mais do que simples lembranças. Talvez estes sejam aqueles que relatam cada vez mais encontros com gigantes saindo de OVNIs. Estes que acreditam nos assegurarão que os Ananoques ou gigantes celestiais estão voltando.
Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5.000 anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por 2 homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. 2 homens enormes surgiram para mim, com uma aparência que jamais eu vira sobre a terra. Suas faces luziam como o sol, seus olhos também eram como uma luz ardente. E eles me ergueram e me conduziram ao primeiro céu. E voavam com suas asas e deram a volta em todos os planetas. Desfilaram diante de mim os mais velhos, os governantes das ordens celestes. Estes grupos trabalham e estudam cuidadosamente o movimento das estrelas. Enoque foi levado aos céus pelo menos por 3 vezes. Em nossa visão atual, diríamos que ele foi levado a uma nave-mãe. Lá ele teve uma conversa com o mais alto, seja lá quem for este superior. Para nós seria talvez o comandante da espaçonave. Em outras palavras, Enoque foi o que chamamos uma vítima de abdução extraterrestre. Isto pode parecer uma interpretação fantasiosa de um texto escrito há muito tempo. Por outro lado, relatos atuais de pessoas que alegam ter sido abduzidas não são muito diferentes. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui. Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada. Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas e assim por diante. Surge então a pergunta: de onde veio tudo isto? Creio que temos de recorrer aos próprios antigos sumérios e prestar atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles nos dizem, em tudo que é lugar, repetidas vezes, que a civilização lhes foi ensinada por seres vindos dos céus para a terra. Eles os chamavam os Anunnakis. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma, mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru, e muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos 1/3 maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Este lacre cilíndrico sumério de um museu de Berlim é surpreendente por várias razões. Primeiro, ele retrata nosso sistema solar com o Sol ao centro e os planetas espalhados em torno dele. Um fato não conhecido da ciência europeia até cerca de 300 anos atrás. Mostra também o planeta Urano, que nós só descobrimos em 1930. E, incrivelmente, existe um outro planeta que os sumérios chamavam de Nibiru, o que acreditavam ser o lugar de onde os Anunnakis, ou gigantes celestiais, teriam vindo. Se observarmos estas 3 figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho. Mas, se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada. E se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a terra. Os astrônomos em busca de sinais de vida extraterrestre prescrutam cada vez mais fundo o universo. Porém, talvez devessem estar procurando o tempo todo, mais perto de casa.
porque é no nosso próprio sistema solar que um misterioso objeto foi recentemente detectado perto de onde os sumérios assinalaram o local de seu planeta Nibiru, o lar dos Ananoques. Para os que acreditam, isto é uma prova convincente de que os gigantes celestiais são reais. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz basicamente que mais de 400 mil anos atrás, esses Ananoques vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Com o tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução empregando engenharia genética. Recolheram o esperma de um dos Ananoques e o inseminaram no óvulo de uma humanoide primitiva, provavelmente uma dessas primitivas cujos restos arqueológicos estão agora sendo encontrados na África, a famosa Lucy, e eles então produziram um híbrido que acabou se tornando o homem de Cro-Magnon, ou seja, o homem moderno. Diz a lenda que quando os Ananoques retornaram após vários milhares de anos para ver como sua obra genética se desenvolvera, encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Os templos mais recentes foram construídos aqui após o grande dilúvio por uma tribo de gigantes para o rei bíblico Nimrod. A conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Se olharmos as Escrituras, havia gigantes na terra naqueles tempos. E se interpretarmos isso literalmente, em vez de simbolicamente, e simplesmente havia homens poderosos e com poderes extraordinários, então podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. Podemos também teorizar que esses gigantes vieram de algum outro lugar e criaram na Terra uma colônia. Este conceito por si só é uma coisa surpreendente. Porém, um povo mais antigo que os israelitas acreditavam exatamente na mesma coisa. Eles escreveram que os gigantes eram seres celestiais que vieram não da Terra, mas de outro planeta.
história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés. Sobre o nascimento de Moisés, disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar o infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. E por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Em Hesíodo, Zeus criou progressivas raças de homens: ouro, prata, bronze e ferro. Parece que cada raça simboliza diferentes aspectos da condição humana. A primeira raça de homens era feita de ouro, suas vidas eram tranquilas, suas colheitas abundantes. Eles literalmente festejavam com os deuses. Datando de 3000 a.C., as mensagens gravadas na pedra são consideradas como os primeiros relatos escritos do mundo. As tábuas sumérias são provavelmente a mais antiga forma de registro escrito que temos.
Elas foram traduzidas e contam histórias empolgantes sobre como os deuses se misturaram aos seres humanos e atuaram na criação dos seres humanos. Se isso é só mitologia ou se é um fato, ninguém sabe realmente. Segundo as interpretações das tábuas sumérias, os deuses eram chamados Anunnaki. O que estamos vendo aqui é uma tábua suméria, que realmente mostra a árvore da vida ladeada por seres divinos. Pode-se ver aqui os Anunnaki de cada lado. Também vemos o disco alado, uma referência simbólica de que os Anunnaki tinham o poder de voar. Eles, na verdade, têm colares com referências astronômicas, uma lua, uma estrela, vários símbolos, que podem até ser representados como um relógio de pulso. Tecnologia sendo usada 6.000 anos atrás. Os relatos escritos gravados na pedra sugerem que os Anunnaki eram seres gigantescos. Eles criaram o homem segundo os textos sumérios. Eles criaram Adão e Eva. É interessante que a Bíblia ecoe essa história, mas fale em termos de Deus. Que visitaria a Terra periodicamente. Ele é conhecido como Nibiru, Marduk, Planeta Chupão ou Planeta X. O aparecimento deste corpo celeste sempre esteve ligado a catástrofes e ao extermínio de civilizações. Estudiosos dizem que esse planeta é muito grande, tem uma órbita extremamente elíptica e a maior parte do tempo fica longe do Sol, por isso ele é difícil de detectar. Para os esotéricos, a aproximação deste gigante acontecerá em breve e poderá trazer graves consequências para a Terra e outros planetas. Marduk, Planeta Chupão, seja qual for o nome, todos se referem ao mesmo planeta. Segundo especialistas, existem várias referências a este astro nas profecias de Nostradamus. Vejamos duas delas. A Lua, devido ao corpo celeste, aproximar-se-á da Terra e seu disco aparecerá 11 vezes maior que o Sol, o que provocará maiores marés e inundações. Quando o Sol ficar completamente eclipsado, o monstro será visto em pleno dia. Mas o interpretarão de outra forma. Não serão tomados cuidados, ninguém irá prevê-lo. Há quem diga que essas profecias de Nostradamus acontecerão em 2019. Estaríamos vivendo os últimos momentos na Terra. O planeta Chupão seria um planeta que está numa órbita excêntrica. Quando ele se aproxima da Terra, ele faria um grande estrago. Isso é uma mitologia suméria. Chupava assim? Ele causaria assim um transtorno na Terra, mas eu não acredito. Tirava da órbita. Faria um estrago muito grande. E lá estariam os Anunnaki, segundo a mitologia suméria, que seriam os deuses sumérios, que vêm de tantos e tantos mil anos para a Terra. Peraí que eu não entendi nada. Tava lá a Terra, ele vai me ajudar. A Terra está lá sossegada. Estávamos lá bonitinhos, com todos os planetinhos ali. E aí chega um planeta e faz o quê? Ele se aproxima. E aí esses deuses Anunnakis, que na verdade são ETs, segundo o Zacarias Sitchin, que é um estudioso da cultura suméria, e aí esses seres viriam para a Terra e fariam um certo estrago, e o planeta também ia... O que tiveram para beber aqui? Você bebeu alguma coisa aqui? Não, isso é mitologia suméria. Não é exatamente a chupada que todo mundo fica pensando. Não, e o planeta Chupão... Ele viria buscar as almas das pessoas numa situação de fim do mundo e levar embora. Eu não acredito nisso, eu também não acredito nisso. Tá bom. Nem um pingo, eu não acredito nada disso. O padre vai começar a se benzer aqui para ele chupar, vou lá. Eu também tô fora dessa. Tá fora. Não, da Chupão você não conhece, não. Não, ninguém vai chupar nada. Não. Esse planeta Chupão, o que os aliens falaram pra você? Você falou que você teve um papo com os aliens. Não, o meu livro, eu tenho um livro escrito, inclusive eu tenho uma cópia pra dar pra você, ó. Depois, eu quero, por favor. Produção dá pra ele. Pode pegar. Não, a minha experiência foi diferente. As minhas experiências foram mais pessoais. Tipo o quê? Encontro, porque eu escrevi um livro que chama Conversando com os Reptilianos, onde eu falo que eu tive encontro com seres reptilianos. Mas você teve mesmo ou era só o que você escreveu assim? Tive, não é ficção não. Eu faço vigília ufológica, eu vou no mato à noite pra ter encontros.
Bom, aí vai de cada um, acreditar ou não. Eu acredito, eu vi. Vem cá, o povo gosta muito da sua cara quando você fala que você vai no mato à noite? Muita gente goza, muita gente acredita. Não, eu acredito. Mas como é que você sabe que você não, sei lá, que você não tá viajando na maionese? Bom, eu não tô viajando assim como eu tô vendo você e não tô viajando. É. Eu não faço aquilo bebendo ou drogado, eu faço em sã consciência e vejo. Como é que eles são? Olha, tem muitas espécies. Eu já vi seres aquele tipo Grey, aquele cabeçudo. Eu já vi seres reptilianos que tem cara de lagarto. Tem rabo? Tem. Não, vai. Tem, tá no livro. Me fala uma coisa, dá pra tirar uma foto? Não, aí que tá. Extraterrestre, eles não querem contato aberto. Eles só fazem contato com algumas pessoas em certas circunstâncias. Então eles não permitem foto. É muito difícil tirar foto. Isso é justamente porque é uma coisa assim, for eyes only. É pra você experimentar, ter um encontro. Ah, eu sei como é que são esses encontros. Só para experimentar, não pode gravar a fita, tem que deixar o telefone na porta. Olha, o Crispy Harry devia ter feito isso, ter um encontro assim, todo mundo com o iPhone na porta. Encontro discreto, às escuras. O Ronaldinho também, todo mundo tem que deixar na porta. Encontros ali no mato, no escuro, não pode tirar foto, não pode fazer nada. Eles não deixam paparazzi. O Neymar também parece que tem. Agora é assim, isso é uma boa desculpa, viu? Agora esses encontros, você pode falar que pode ter aliens, tem que deixar todos os telefones, qualquer forma de contato com o mundo extra, o room extra fora do quarto ali, tem que deixar tudo, sei lá, né? Vem cá, mas se a gente ficar fazendo gozação, e se tiver um alien aqui? Porque uma coisa é a seguinte, por que nós teríamos que ser os únicos a habitar esse planeta, esse universo, essa coisa enorme? Isso aí eu creio que poderia ter outros planetas que tenham condições de vida, não? Hoje a maior parte, né, uma grande parte dos cientistas acredita que exista vida extraterrestre. Por que não teria? Só o que não há, né, são provas, né, principalmente da visita deles aqui. Provas que possam ser consideradas cientificamente. Mas, por exemplo, tudo bem, eu sei que vocês não acreditam, vocês precisam de provas, mas, por exemplo, vocês podem conceber que outros planetas poderiam existir com vida? Sim, perfeitamente. Sim, uma hipótese muito mais razoável do que... Na verdade, ela é muito mais hipóteses religiosas aí. Por que seríamos nós os únicos, né, a ter vida aqui na Terra, no universo, né?